vem mostrar para vocês algumas dicas que você deve fazer para ter uma melhor preparação para o Enem. Claro que nós só vamos falar as coisas que são relativamente diferentes. O resto continua valendo. Então, bom, você tem um horário de estudo, disciplina, dimensionar bem a sua forma de estudar, tudo isso daí continua valendo, a gente não vai tocar neste assunto. Agora, vamos falar aqui um pouquinho das coisas que são específicas para o Enem. Então, em primeiro lugar, vamos imaginar que o Enem é uma coisa razoavelmente nova e se você está fazendo o Enem este ano, pela primeira vez, por exemplo, você começou o Fundamental 2 há uns 8 anos atrás, 8, 9 anos, vai variar um pouco. Bom, o Enem nessa época não era uma realidade. Então o sistema de ensino, depende da região, pode ser um pouco mais adaptado, não? O sistema de ensino da sua escola, nesta época, provavelmente não era voltado para essa realidade que a gente tem no Enem hoje. Então, em alguns locais, como por exemplo o Rio Grande do Norte, o UFRN foi a última universidade a aderir mesmo ao Enem, naquela fase das pressões. Então, o aluno que está fazendo o Enem pela primeira vez este ano, 2015, na UFRN, quando começou o ensino médio, não é nem o Fundamental 2, o ensino médio há 3 anos atrás, o Enem era opção, não era uma forma única de ingresso na UFRN. Então, muitas escolas trabalhavam os seus alunos com aquela metodologia tradicional. Então, isso é a mesma coisa de você passar um longo período treinando, por exemplo, judô, e quando chegar na hora da prova lá olímpica, o cara fala, não, mudou, não é mais judô, é tênis. Então, é muito importante que a primeira dica seja de você se atualizar. Então, se você está agora escolhendo uma escola para você ou então para o seu filho, para fazer um bom preparo para o Enem, ou então ele já terminou o colégio, está escolhendo um cursinho, a primeira coisa é saber quem são os professores, ver se eles são atualizados. São coisas importantíssimas. Então, principalmente o material, a metodologia. Então, uma coisa legal é você pegar o material desse professor, ou do curso, de 4 anos atrás, 5 anos atrás, e o material de agora. Se você perceber que não houve mudança no sistema, saia desse curso. Tudo mudou. A mudança foi radical e você precisa estar num curso novo, num trabalho novo, diferente mesmo, de fato. Certo? Então não adianta maquiar, não adianta mudar a capa do material, atualizar só com os exercícios do ano. Não é isso que é atualizar. Atualizar é remodelar o seu material todo, a sua metodologia. Então, tomem cuidado ao escolher a forma de se preparar. Tá? A equipe que vai cuidar do seu preparo para o vestibular do Enem. Isso é muito importante. Se atualize. Segunda coisa, amplie suas fontes. Você não pode mais estudar somente com o material que o teu professor te dá. Você não pode mais fazer um curso onde a tua única referência é volume 1, 2 e 3 de uma desses... Não, isso furou, acabou, isso não adianta. Você tem que ampliar, você tem que ler mais, você tem que se informar, estar muito atualizado, antenado, revista. Por exemplo, vou falar um pouco mais de química. Se você pega essa questão, você dá uma olhada, é uma questão tranquila, tal, tudo bem, mas veja a referência dela, Química Nova, a revista da SBQ, certo? Questão 77, 2015, da prova branca. A questão anterior, a 76, está aqui, ó, Química e Sociedade, tudo bem adaptado, que é uma seção da revista Química Nova, que é coordenada pelo grande Gerson Moll. Então, vocês têm que entender que esse pessoal, Gerson Moll, o Mortimer, o Roberto Ribeiro, eles comandam a química do país. Tá? Então, a SBQ tem essa revista, você pode olhar, muitas questões da prova são citações da própria revista. Então, vocês têm que
ler mais, procurar saber quem foi o último prêmio Nobel de Química, o assunto, aquelas dicas todas, certo? Eu, neste contexto, gosto de aconselhar também os livros paradidáticos. Eu vou mostrar um que eu adoro, que é O Oceano de Ar. Esse é um livro que eu ganhei de presente de aniversário, adorei a leitura, e se você prestar atenção com relação a questões ambientais, praticamente todas as questões do Enem envolvendo esse tema, né, questões ambientais, estão contempladas nesse livro. Vale a pena a leitura, uma leitura deliciosa, e como este, outros livros que vocês podem aí obter para complementar o seu trabalho. Tomem só cuidado para não, como diz a história, viajar na maionese. Também não comece a pegar a revista de OVNI, de coisa perdida pelo mundo, as alternativas. Cuidado. Converse sempre com o seu professor, o seu orientador, para ver se aquela matéria é boa, aquele artigo é interessante, porque do mesmo jeito que a gente vê boas publicações, a gente vê besteira demais por aí, então tem que ter um pouco de cuidado, ok? Bom, tá aí uma dica, né? A revista Química Nova, essa é a capa da última edição que temos hoje, certo? Então vale a pena mesmo consultar, tá aí na internet, você pode entrar, verificar os artigos, ler, pega aquela coisa que você não entendeu, vai atrás, dê trabalho ao seu professor, vai atrás do seu professor, não entendi isso aqui, isso aí é estudar. Hoje, estudar é isso. Então esse caráter investigativo que o Enem quer implantar nos alunos é muito legal, muito interessante. É isso mesmo, pesquisem. Tá? É isso que é a mensagem do Enem. Pesquise, se atualize. Pronto, é isso. Certo? Bom, 3. Lembrar da interdisciplinaridade. Então, de novo, na hora de escolher o grupo que vai trabalhar com você durante este ano de preparo para o Enem, bom, grupo que eu digo de professores, colégio, cursinho, procure um grupo realmente integrado. Então, assim, verifique no cronograma da escola, no cronograma do cursinho. Não existe mais o professor de física trabalhar eletromagnetismo, enquanto o professor de química está trabalhando, tem que ser eletroquímica. Então, enquanto você está vendo eletromagnetismo, está vendo eletroquímica para as ideias se casarem. Certo? Enquanto o professor de biologia está trabalhando lá a parte do sistema digestório, o professor de química tem que estar trabalhando as biomoléculas, a nutrição. Então, são coisas que trabalham juntos e que, se você estiver vendo separado, na hora que você pegar uma questão que envolve os dois conhecimentos, você pode se atrapalhar. Então, se por um acaso você vive num estado como Rio Grande do Norte ou Pernambuco, que tem o costume de ter esses chamados cursos isolados, aí você eu faço química aqui, estudo física acolá, biologia lá não sei aonde, esse sistema self-service de professores. Então aí é bem difícil, porque dificilmente eles vão estar falando a mesma língua. Então você precisa fazer esse trabalho da interdisciplinaridade sozinho. Então você vai ter que ter a sabedoria de pegar o conhecimento de eletromagnetismo, que você vai ver com o seu professor de física, e o conhecimento de eletroquímica, que você vai ter com o seu professor de química, e juntar. Isso não é uma tarefa fácil. Mesmo para nós, professores, isto não é fácil. Quanto mais para o aluno fazer sozinho. Então a dica é, procure uma equipe realmente integrada. Principalmente na área de humanas. História e geografia, elas não podem mais ser estudadas de forma isolada. Não, de jeito algum. Tem que estar realmente uma coisa integrada, certo? E por último, treinamento. Muito importante. O Enem, ele já tem a pressão normal de uma prova difícil. Toda prova tem, né, aquele componente natural do emocional, da dificuldade da prova, mas o Enem tem 2 componentes extras. 2. Primeiro, o fator cansaço. Como já falamos, é uma prova muito longa. E provas longas, elas vão diminuir o seu rendimento nos últimos momentos. Outro fator é o tempo. Aquela história eu já falei. Se você corre demais, se perde, não consegue analisar direitinho, vai dar tempo, mas se você vai devagarzinho para analisar legal, às vezes não dá tempo de ver as últimas questões. Então, é muito importante você fazer um real treinamento. Que eu digo simulado, essa é a palavra. Mas simulado real mesmo, aquela coisa de com o tempo correto do Enem, até no horário correto. A prova do Enem não é no vespertino, então faça um simulado no vespertino.
para o seu organismo estar se acostumando com essa situação. Isso é que é o bacana. E resolvam questões no estilo do Enem, entendeu? Outra, a prova tem que ter o mesmo número de questões que o Enem tem. Inclusive a redação, que é para você treinar mesmo a divisão de tempo, você saber, pô, eu não preciso correr tanto, e você ir ajustando a sua situação e treinando este rudimento, esta capacidade de raciocinar quando você estiver muito cansado. Então, isso daí vai dar um diferencial incrível para vocês. Só tome cuidado com uma coisa. Dependendo da região que você vive, quando você faz um simulado, por exemplo, você estuda num colégio A e vai fazer um simulado num colégio B, ou num cursinho B, assim, você pode meio que estranhar o resultado. Porque muitos grupos, de forma desonesta, eles fazem simulados onde os alunos que estudam com ele têm um resultado melhor do que os outros. Eles botam questões, vamos dizer assim, tendenciosas. Então, o importante é você fazer o simulado e não se importar com o resultado, de forma alguma. O importante é você treinar o tempo. Não, o real resultado do seu simulado é conseguir fazer todas as questões, conseguir ler, tive tempo de analisar calmamente, cuidadosamente, porque às vezes vão ter questõezinhas lá que só o aluno daquele professor viu e ele faz isso que é para você ficar se sentindo mal e querendo estudar com ele. Então, não ligando para isso, você conseguir ter cabeça para não ligar para esse detalhe, então façam bastante simulado. Então é isso. Peguem essas dicas e bons estudos.